Nesta aula, abordaremos o conceito de indutância e os fatores que influem na indutância. Dizemos que um circuito elétrico tem indutância quando nele há um condutor ou uma bobina que tem a propriedade de induzir nas suas próprias espiras uma tensão, que é de polaridade oposta à tensão aplicada. Esta tensão induzida é devida à mudança da intensidade da corrente que passa pela bobina. Embora a indutância seja uma propriedade característica das bobinas, também um pedaço de fio estirado pode apresentar certa indutância. Contudo, ela é relativamente tão pequena que o fio terá que ser demasiadamente comprido ou a frequência demasiadamente alta para que a indutância se manifeste. Por esta razão, na maioria dos casos práticos, consideraremos que somente as bobinas têm indutância e, frequentemente, é substituído o nome bobina pelo de indutor, já que esta é a principal característica das bobinas. Outro ponto importante que devemos ter em mente é que em todo o circuito eletrônico, a corrente elétrica não alcança sua intensidade normal instantaneamente, transcorrendo sempre algum espaço de tempo entre o instante em que a corrente começa a fluir e o instante em que ela alcança sua intensidade normal. Isto pode ser comparado com a velocidade de funcionamento de um motor, pois sabemos que o motor só alcança sua velocidade normal instantes após ter sido ligado à linha de força. No caso do motor, este não alcança sua velocidade normal instantaneamente por causa da inércia. Ou seja, a força que faz um corpo permanecer em repouso quando este está em repouso ou mantê-lo em movimento quando ele está em movimento. Quando se trata de um circuito elétrico, a corrente não alcança instantaneamente a sua intensidade máxima devido à indutância do circuito. Quanto maior for a indutância do circuito, maior será o tempo que a corrente levará para alcançar a sua intensidade máxima, décimos ou milésimos de segundo. Em outras palavras, a indutância de um circuito é algo semelhante à inércia de um aparelho mecânico. A corrente elétrica, ao passar por um indutor, sofre uma mudança em relação ao tempo. O efeito de indutância é o de retardar qualquer alteração na corrente. Desse modo, em um circuito sem indutância, a alteração de sua corrente é imediata, porém, em circuitos com grande indutância, a mudança se realizará algum tempo depois. Entretanto, todo circuito apresenta uma certa indutância em um grau maior ou menor. O valor da indutância apresentada em um circuito depende de muitos fatores. Os fatores que influem na indutância são o número de espirais, a forma de enrolamento, incluindo o espaçamento entre as espiras da bobina, o diâmetro das espiras e o material de que é feito o núcleo. Devemos ter em mente que não existe um corpo que tenha exclusivamente resistência, capacitância ou indutância, pois todo corpo possui as três propriedades, mas ele será classificado de acordo com a propriedade predominante. Uma bobina, por exemplo, apresenta resistência, que é aquela do fio de que é feita. Indutância, decorrente dos fatores que estudamos anteriormente, e capacitância, resultante da diferença de potencial que existe entre as espiras. Nesta aula, estudamos o conceito de indutância, as alterações da corrente elétrica em um indutor e os fatores que influem no valor da indutância. Percebemos que não existe um corpo puramente resistivo, capacitivo ou indutivo. Porém, de acordo com a propriedade predominante, será feita a classificação do componente.